Olá, esse é o segundo vídeo do nosso canal, Contexto Geopolítico. Eu gravaria em outro momento, mas um fato extraordinário, aparentemente trivial, mas extraordinário, ocorreu ontem, e isso foi pouco falado pela mídia brasileira, penso eu, né? Eu não vi grande destaque, mas o telefonema, a troca de figurinhas entre a Merkel, chanceler alemã, e o presidente russo Vladimir Putin. Então, aparentemente, oficialmente, eles trataram de assuntos relacionados a questões de desestabilização, né? Em regiões da Europa, né? e do entorno, né? Estratégico russo e europeu também. No caso, eles trataram da questão dos Balcãs, que é uma região do mundo, historicamente da Europa especificamente, de grande instabilidade, e ali as guerras costumam começar por ali, né? E trataram da questão da Líbia, que ironicamente também, mesmo não sendo na Europa, a Líbia fica no norte da África, é muito próxima da Europa, e é um local onde ocorre a questão dos refugiados. Boa parte deles saem da Líbia naquelas pequenas embarcações em direção ao sul da Itália, né, a Sicília e tal. E, curiosamente, a Alemanha, ela, de certa forma, ela tem interesses econômicos na Líbia, mas não admite publicamente. Aparentemente, ela usa o seu aliado estratégico turco, histórico, como testa de ferro, né? Tanto que um determinado porto na Líbia que era controlado pela Itália, quando a Itália tinha mais influência naquele país, foi repassado o contrato para a Turquia, né? Parece que é um contrato de 100 anos. E dizem as más línguas que a Alemanha estaria por trás dessa jogada, por interesse econômico. A Líbia é um país que detém recursos naturais, né? Se não detivesse, certamente seria diferente. Mas então, o telefonema tratou da questão da Líbia, dos Balcãs e, claro, da Ucrânia, né? O renascimento daquela crise na fronteira Ucrânia-Russa, no Donbass, né? E assim, na verdade, por trás de tudo isso, o Zelensky, o presidente da Ucrânia, fez uma visita vestido de soldadinho à região. Na verdade, assim, o Zelensky não tem... O que o Zelensky faz, pensa, decide, na verdade não tem importância nenhuma, porque o Zelensky é um fantoche, é um boneco dos americanos. Ele foi posto ali pelos americanos, inclusive é uma situação similar até, por um certo ponto de vista, com a do Brasil atual, porque o Bolsonaro é um agente desestabilizador da região, né, da nossa região, da América do Sul, colocado ali pelos americanos com a benevolência dos nossos militares, né, que aceitaram submeter o país a esse jogo. Mas isso é outra história, fica para outro vídeo. O fato é que o Zelensky, o Puppet, reacendeu esse conflito como uma forma de criar na verdade, como proxy dos americanos, para gerar um clima de instabilidade, principalmente, diria eu, entre a Rússia e a Europa, especificamente a Alemanha, porque o gasoduto Nord Stream 2 estaria pronto, em tese ele estará pronto em 50 dias, né? E os americanos já fizeram de tudo para acabar com esse gasoduto, com esse projeto que interessa, é de interesse estratégico da Alemanha e da Europa, o fornecimento de gás russo. Porque não faz sentido buscar em outro lugar. A Rússia é logo ali, sabe? Existe todo um continente. A Europa nada mais é do que um apêndice da Eurásia. É um grande bloco de terra, né?
que liga de Lisboa a Vladivostok, né? Então, assim, não há interesse da Alemanha em interromper esse projeto, mas a questão do Donbass, essa desestabilização que se cria, é uma maneira de criar, de pressionar internamente o governo alemão, a Merkel especificamente, a interromper esse projeto, porque isso mexe com a opinião pública interna alemã, porque de certa forma a Alemanha é um país dividido, apesar de ter seus interesses estratégicos voltados, historicamente voltados para uma expansão ao leste, né? E a uma aliança estratégica com a Rússia, porque são países complementares, né? A Rússia detém recursos naturais e a Alemanha tecnologia, né? A Rússia detém tecnologia militar também, mas isso é outra história. Então, interessa ao império, ao hegemon, criar desestabilizações que levem a narrativa de que a Rússia é um Estado tirânico, de que o Putin é um grande ditador autoritário, militarista, e isso gera, dentro da opinião pública alemã, uma reação, porque a Alemanha é dividida já. Tem uma parte das elites alemãs que é pró-atlanticismo, que é totalmente vinculada aos americanos, e isso reflete nos grandes jornais, né? E outra parte é a que defende os interesses industriais do país e estratégicos de uma Alemanha autônoma, independente, soberana, né? Que é a mais voltada para a Rússia, né? Então, essa desestabilização toda é para atingir o acordo estratégico, especificamente do Nord Stream 2. E, em termos mais amplos, a aliança estratégica russo-alemã, né? E, de certa forma, também e aí você incluiria a China, porque a China, a Eurásia, a integração euroasiática envolveria a China também, né? Então, essa semana saíram notícias, é muito engraçado que é tudo muito sincronizado, né? No Brasil, nos telejornais brasileiros, sai uma notícia, não sei o que, a Rússia ela está fazendo movimentos militares perigosíssimos no Ártico, aí mostra imagens de mísseis balísticos e tecnologia moderníssima militar, realmente, que a Rússia tem, todo mundo já sabe, né? Mas o tom da notícia para passar a imagem de que a Rússia é uma ameaça global. A Rússia está no Ártico, é uma região de interesse estratégico da Rússia, é o mar, é a saída para o mar que eles têm ao norte. É natural, né? Aí a Foreign Affairs americana publica um artigo sobre o Putin como um grande manipulador da opinião pública e encarcerador de oponentes assim, toda uma narrativa vem sendo criada de uma semana para cá ou duas para gerar um clima na opinião pública contra a Rússia, especificamente a opinião pública europeia, em razão do Nord Stream 2. Eles já fizeram de tudo para acabar. Eles impuseram sanções, o Congresso americano impôs sanções, a Alemanha não quis saber. Sabe, eles fizeram ameaças de todo tipo e agora o negócio está na reta final. Então é isso. Existe uma questão fundamental no contexto geopolítico atual e sistêmico, é que os americanos eles precisam criar desestabilização no mundo inteiro para eles se manterem no topo do poder. Isso é intrínseco na ideia do universo em expansão, né, do sistema mundial. E ainda mais quando o país hegemônico ele se vê ameaçado. Então, de certa forma, a volta do Biden, a volta dos democratas, reacende esse problema, porque, de certa forma, a administração Trump deu uma
resfriada nisso, porque se voltou mais para problemas internos. Então a questão é a seguinte, a administração Biden ele vai criar uma série de conflitos ao redor do mundo permanente, porque o sistema, o complexo industrial militar americano precisa desse conflito permanente, porque é o universo em expansão contínua, é a guerra ilimitada, né? E agora, com esse lançamento desse pacote trilionário para salvar a economia americana, essa espécie de plano Marshall interno, eles vão ter que redobrar a aposta, porque eles não têm como pagar isso, né? Em termos orçamentários. A maneira deles pagarem isso é impondo o seu poderio bélico, a sua espada, ao resto do mundo. Porque assim eles podem também continuar emitindo a dívida pública deles e obrigando o resto do mundo a comprar. E a única maneira deles obrigarem é através da ameaça permanente de guerra. Bom, esse foi o nosso segundo vídeo. Eu acho que eu esqueci de apresentar, eu sou Fábio Reis Viana, escritor, analista geopolítico, escrevo para o Pravda da Rússia, para o The Saker, e sou colunista de geopolítica do jornal Monitor Mercantil do Rio de Janeiro. Direto da ponta ocidental da Eurásia, contexto geopolítico. Obrigado.